A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 9 na classe dos adolescentes. Eu sou o presbítero Denis Pereira, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, dirigentes, superintendentes, alunos e todos os que amam a palavra de Deus, a escola dominical. Semanalmente estamos aqui com as aulas preparatórias para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Muito obrigado a você que já está inscrito no canal, a você que não está inscrito. Inscreva-se e ative as notificações. Isso mesmo, é assim que você diz para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Tem muito conteúdo no YouTube, tanto cristão quanto secular. E a maneira de dizer ao YouTube que é relevante para que o YouTube divulgue para outras pessoas é quando você interage. Então, por favor, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário que ele vai aparecer aqui ao longo desta aula. Fale para nós de onde você nos assiste, o impacto do nosso trabalho na preparação de suas aulas, deixe sugestões, deixe críticas, por favor. Interaja de alguma forma, você estará nos ajudando e terá a nossa eterna gratidão, tá certo? Por favor, pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar a lição 9 na classe dos adolescentes, os cristãos e a prática da misericórdia. Maravilha, lição 9, os cristãos e a prática da misericórdia. Deixa eu só mostrar algo rapidinho aqui para vocês. Nós estamos lançando o nosso segundo livro, tá bom? O propósito é maior que a sua dor. Vou te mostrar a capa, que tá linda a capa desse livro, tá bom? Esse aqui, ó, tô no WhatsApp, tá vendo? O WhatsApp Web aqui, ó. Esse aqui é um dos grupos que nós temos. Temos 6 grupos de professores, tá bom? O link tá aqui na descrição. Você pode entrar e fazer parte da nossa equipe de professores do Brasil todo, que semanalmente compartilha e conversa sobre a lição. Essa aqui é a capa do nosso livro, que estamos lançando agora, dia 5 de dezembro. O propósito é maior que a sua dor. Eu vou colocar o primeiro link aqui. Você pode entrar e já adquirir na pré-venda. Manda o endereço e eu envio pelo correio para você por todo o Brasil. E vai ser um prazer. Ao adquirir este livro, você patrocina o nosso ministério. Viajamos pregando a palavra de Deus. Dá uma olhada no meu Instagram, @DenisPereiraOficial. Você vai ver as nossas viagens. E também eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para gravar estas aulas, tá bom? Então você investe no nosso ministério e me ajuda a continuar produzindo este conteúdo ao adquirir este livro que será a bênção para você, para a tua família. A base dele é 2 Reis 5, aquela menina, aquela adolescente que ficou escrava na casa de Naamã. Muito bem, agora sim, vamos pegar aqui a nossa revista Os Cristãos e a prática da misericórdia. O texto, a mensagem, está em Isaías 1:17. E aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Olha só. Então, essa que é a ideia principal, o texto principal do nosso texto. A leitura bíblica está em Isaías 58, do 5 ao 12. Lembrando que você precisa fazer esta leitura bíblica na sua classe. Fala para mim como que é na sua igreja. Geralmente, na igreja, a escola dominical começa com todo mundo reunido em torno do textuário da classe dos adultos. Pelo menos em todas as igrejas que eu passei eram assim. Todo mundo se reúne para ler o textuário da classe dos adultos e depois separa. Na minha igreja eu sou superintendente, então eu fiz uma mudança. Hoje, às 9 horas no domingo, todas as classes já vão cada um para suas classes. Por quê? Porque cada classe tem a sua própria leitura, o seu próprio textuário. Então, ao invés de gastarmos 10 minutos trabalhando um contexto que não é especificamente de todas as classes,
Cada classe ganhou 10 minutos a mais para sua aula e aí então no final, aí todos nós nos reunimos com cada classe fazendo sua participação. É isso que acontece na sua igreja, fale para nós. A sua igreja costuma fazer ação social? É uma pergunta que ele está fazendo aqui e você pode responder aí nos comentários, né? Distribuição de alimentos, de roupa, auxílio para idosos, visita a pessoas hospitalizadas, brinquedos para orfanatos, enfim. A sua igreja procura, ela faz obra social? É uma pergunta da lição. Responde aqui para nós nos comentários. Hora de aprender o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Duas características de Deus são a justiça e a misericórdia. Talvez esses temas, talvez por isso esses temas sejam tão recorrentes em sua palavra. Vamos já olhar aqui, um primeiro texto que está sendo sugerido aqui na nossa lição. Salmos 116 e 5. Gracioso é o Senhor e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso, tá? Então, é interessante nós entendermos estes princípios de Deus que têm a ver com o nosso comportamento como povo de Deus. Deus entregou leis ao povo de Israel que tinha estatutos e princípios de comportamento do povo de Deus. Um dos temas presentes nesta lei é a justiça social, que se manifesta em atos de misericórdia, tá? Então, tem quatro tipos de pessoas em situação de vulnerabilidade que Deus estabeleceu que fossem atendidas de uma forma diferenciada, tá? Os órfãos, aqueles que perderam seus pais, as viúvas, os servos e os estrangeiros. Tá? Era preciso também julgar as causas corretamente sem favorecer pessoas injustas. Desde sempre a lei de Deus sempre priorizou, valorizou o cuidado com os necessitados. Olha só, isso é tão necessário diante de Deus que os profetas diziam ao povo que até as orações, sacrifícios, jejuns e cultos, olha aqui, não estavam aceitos por Deus, sendo aceitos por Deus, porque eles negligenciavam o mandamento de cuidar dos necessitados. Ou seja, não adianta nós estarmos tão ocupados com serviços para Deus e não nos ocuparmos em ajudar os necessitados, tá bom? Então, por quê? Porque a presença de Deus, as leis de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele é manifestado entre nós e as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os necessitados, através não só das palavras, mas dos atos de misericórdia. Então, uma coisa precisa estar alinhada à outra, tá? Eu sempre tomo muito cuidado para não dizer assim, não adianta orar, jejuar e não fazer nada. Não. Oração, porque aí a pessoa para de orar e jejuar e também não faz nada. Então, não. Não é que tem que parar de orar e jejuar e cultuar, não. É que uma coisa está associada à outra. Como povo de Deus, a nossa vida espiritual, ela precisa ser manifestada. Ela precisa revelar em atos, em ações, em atitudes, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Quando nós, enquanto povo de Deus, estamos cuidando dos necessitados, através de nós, Deus está cuidando deles e eles também se sentem cuidados por Deus, não é? Então, por isso que lá em João, capítulo 13, 35, vai dizer que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja, o amor, não apenas o verbalizado, mas o amor em ação,
não é? A prática de uma ação que de fato ajuda quem está necessitado é a marca dos discípulos de Cristo, tá bom? Então, só nos reunirmos em um ambiente para adorar a Deus não manifesta o seu amor ao mundo, não significa muita coisa, a ponto de que esse culto, como está aqui em Amós, pode sequer ser recebido por Deus. Ele está sendo inutilizado. Por quê? Porque nós estamos com a boca dizendo que amamos a Deus, mas com atitudes desprezando os necessitados que também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso culto no templo, ele precisa ser seguido de atitude, não é? Então, não adianta pregar somente ao coração. Às vezes é preciso pregar aos pés, aos braços, ao corpo, ao estômago, à mente. É preciso pregar de forma abrangente. Muito bem. Tópico 2, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações. Nós temos aqui, grupos no WhatsApp de professores de todo o Brasil e do exterior, grupos aqui, adolescentes, jovens, tudo grupo, tudo grupo que você pode entrar, você pode acessar e fazer parte junto conosco. Muito bem. Tópico 2, o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Princípio. Princípio é aquilo que a gente deve praticar. Princípio é a expressão do caráter de Cristo em nós, não é? São marcas do Evangelho em nós. Esse tema é muito recorrente nos textos do Novo Testamento. Já aparece lá no Sermão da Montanha, um dos discursos mais famosos de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, ele afirma que no futuro, quando o Filho do Homem vier como rei, separará as verdadeiras ovelhas que receberão a herança celestial. Nesse sermão aqui de Mateus 25, o mestre destaca as características do comportamento das ovelhas. Elas oferecem comida a quem tem fome, água a quem tem sede, hospitalidade ao estrangeiro, vestes a quem está sem roupa e visita os que estão encarcerados. Jesus conclui o sermão dizendo: aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Deixa eu contar aqui um testemunho de algo que aconteceu comigo no último sábado. Eu fui pregar em Piracicaba. Eu moro em Campinas. Piracicaba, 60, 70 quilômetros. Fui pregar em Piracicaba. Quando acabou o culto, meu irmão mora lá, eu mandei uma mensagem para ele. Ele foi para esta igreja, cantou, Deus usa muito meu irmão no louvor. E quando eu estava me despedindo para vir embora, um homem me parou, um irmão me parou. E ele disse assim: você não se lembra de mim? Eu disse: não me lembro. Ele disse: olha, há muitos anos atrás, e faz muitos anos mesmo, porque eu não me lembro. Eu me lembro da ação que a gente fez, mas eu não lembro a data, eu não faço ideia, mas faz um bom tempo. E esse irmão me disse: há muitos anos atrás, lá em Piracicaba, ele disse: eu estava lá em Campinas, no caso aqui onde eu moro hoje, e já morava naquela época. Eu estava lá em Campinas, andando pelas ruas, totalmente dopado, drogado, viciado, noiado, e você passou, falou comigo, disse que era para eu voltar para o meu lugar, que Deus tinha uma obra na minha vida, que era para eu me reconciliar com o Senhor, que a rua não era meu lugar. E hoje eu estou aqui. Eu falei: como é que você está? Estou bem, estou liberto para a glória do nome de Jesus. Gente, foi uma palavra, foi quem sabe um abraço, eu nem me lembro, uma oração que eu fiz por aquele homem. E que foi algo que mudou a vida daquele homem. Então, nós, enquanto servos de Deus, nós precisamos praticar a justiça, ajudar os necessitados,
praticar a misericórdia, da qual todos nós somos dependentes, tá? Nós precisamos também ser corretos e justos em palavras e ações. Uma das maiores estratégias dos fariseus para provocar Jesus era procurar alguma coisa para armar uma cilada para Jesus cometer uma injustiça. Isso aconteceu com a mulher adúltera, quando eles tentaram induzir Jesus a um julgamento. E Jesus, ao invés de condenar, agiu com misericórdia, mesmo dizendo àquela mulher, vai, não peques mais, mas ele não a apedrejou. E não só isso, ele deixou àqueles homens, a todos nós, uma grande lição, que é melhor a misericórdia do que a condenação. E se o julgamento, quando necessário, for realizado com misericórdia, ele não vai destruir as pessoas, ele não vai condenar as pessoas, pelo contrário, ele vai ajudar as pessoas a se levantar, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, de maneira que a gente entenda que a pregação do evangelho, ela precisa ser acompanhada de boas obras, não é? Uma ação social, o que ela faz? Ela atrai a atenção das pessoas, tá? Então eu faço aqui uma pergunta retórica, né? Por que uma igreja deve realizar uma ação social? Porque uma ação social atrai a atenção das pessoas. Pessoas que não viriam para um culto, pessoas que não viriam para um congresso, mas elas vêm porque tem lá um balão pula-pula, porque tem uma cama elástica, porque vai ter um exame de sangue, um exame de diabetes, vai ter um advogado, um psicólogo para conversar, vai ter um dia diferente naquela comunidade, entende? E aí as pessoas vêm. Agora, é muito interessante, estou falando aqui com professores, é muito interessante, vamos lá, como promover uma ação social. Eu vou entrar aqui, essa aula de adolescentes, eu vou entrar aqui, ó, no grupo no WhatsApp aqui, ó, dos adolescentes, olha lá, adolescentes EBD 2022. Então vamos lá. Como promover uma ação social na igreja, tá? Vamos lá? Vou colocar aqui, ó, tá? Envolva todos os departamentos da igreja. Todos os departamentos. Nenhum pode ficar de fora. Todos os departamentos. 2. Procure profissionais especializados entre os irmãos, tá? Então você tem aí advogados, você tem, gente, enfermeiro tem um monte. Você tem enfermeiros, você tem engenheiros, você tem, sei lá, pedagogos, então, meu Deus do céu, como tem psicólogos, então, misericórdia. Você tem um monte, não precisa contratar ninguém, tá? Lembrando, você pode envolver profissionais e voluntários, em geral, de outras congregações também, porque aí o evento pode ficar regional, tá? Agora, preste atenção, não se esqueça, tenha uma equipe de intercessores para oferecerem durante o evento ajuda especial aos que desejarem com uma palavra e oração, tá? Então, você pode envolver a comunidade, pode envolver todo mundo, mas você não pode esquecer que aquilo precisa
corra atrás de doações. Conforme eu vou lembrando aqui, vai surgindo, eu vou falando. Corra atrás de doações, enfim. Não perca o foco, que aquilo é uma ação evangelística. Então, toda ação social realizada pela igreja deve ter como pano de fundo, como propósito, evangelizar as pessoas e não apenas promover entretenimento, tá? Então, tá aí, pronto. Tá aí, saiu aqui agora, hein? Saiu aqui agora, tá? Lição, vou até colocar aqui, lição 9, tá? Que tem o título, vou colocar aqui para o pessoal saber, os cristãos, tá? Olha lá, os cristãos e a prática da misericórdia. Pronto. Tá aí, tá bom? Se você não tá no grupo aqui ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou colocar na descrição dos vídeos, tá? Só não esqueça disso. Acima de toda ação social que a igreja faz, tem uma questão espiritual. Espiritual, tá bom? E muito importante, da igreja principalmente, entre os membros da igreja, gente, ninguém pode passar necessidade. Nenhum idoso, nenhum órfão, nenhuma viúva, enfim, nenhuma pessoa que em situação de vulnerabilidade pode passar a necessidade daquilo que é básico. O arroz, o feijão, uma roupa, não pode. A igreja precisa promover isso. Caso contrário, estamos falhando no nosso amor de fato. Tá certo? Olha só, hein? Teve bônus aqui na aula de hoje, nem estava programado, hein? Você já se inscreveu? Quem não se inscreve aqui no canal, irmão, tá perdendo, porque o Espírito Santo nos dá umas coisas aqui assim, tá? Tópico 3, pra gente terminar aqui. A prioridade é a missão, a prioridade é a pregação do evangelho. Sabemos que a missão do Senhor Jesus é da igreja do Senhor Jesus é anunciar o evangelho, ensinar as escrituras e formar discípulos fiéis a Cristo, tá? Agora, é claro que a Bíblia ensina que fé deve ser acompanhada por obras, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente realiza os eventos, a gente realiza as boas ações, mas sempre focando em evangelizar, em conduzir as pessoas a Cristo. Você envolve as pessoas naquele entretenimento, naquela brincadeira, naquele movimento, cesta básica que vai, que vem, que sobe, que desce, e as crianças brincando, aquele dia lindo ali na comunidade, no entorno da igreja. A ação social, gente, é uma ótima oportunidade para apresentar a igreja para as pessoas. É a igreja fora das quatro paredes, para atrair as pessoas para dentro das quatro paredes. A ação social é uma isca que você lança para atrair o peixe, para trazer ele, para limpá-lo e para ele se desenvolver. Você atrai a pessoa para ela vir para a igreja e então para ela crescer. Então é preciso você fazer isso. Caso contrário, o que nós vamos ter? A igreja está sempre confinada dentro do templo. Então, uma das grandes vantagens da ação social é que ela coloca a igreja inteira para trabalhar. Ela faz a igreja inteira se sentir útil. Numa ação social, desde as crianças até os mais idosos, todos têm espaço, todos têm ambiente para trabalhar. A irmã que já tem 80 anos está lá na cozinha fazendo um almoço para fazer uma distribuição de marmitas. A outra irmã está trazendo um bolo. A outra irmã não sei o quê. O tiozinho está lá com o acordeão dele tocando. Irmão, envolve a igreja toda. É algo simplesmente extraordinário. Nós só não podemos esquecer que o alvo é a pregação do evangelho. Por isso que eu coloquei ali naquela lista que deve ser feito que deve ser feito. A pessoa já até respondeu aqui, já participei de vários trabalhos na minha região aqui, é gratificante tanto para quem faz quanto para quem recebe. Gente, eu acho que quem ganha mais nisso é quem faz. A gente faz para ajudar os outros, mas a gente sai desses ambientes assim de uma maneira assim realmente maravilhosa. Então, fechando tudo aqui, a igreja deve fazer,
porque mostra o amor de Cristo em ação, a prática da misericórdia, sempre focando na pregação do evangelho. Por isso que a ação social, ela deve ser acompanhada ininterruptamente de equipe de oração. Ó, vou até colocar aqui, ó, observação, vou colocar aqui, ó, a ação social realizada pela igreja deve ser acompanhada o tempo todo de, vamos lá, o tempo todo de, vamos lá, equipe de evangelização, distribuindo folhetos ilustrativos da agenda da igreja e convites para todos participarem, tá? Equipe de intercessão ininterrupta, pois o ambiente é de guerra espiritual, tá? Equipe pastoral, né? Aí, ó, você pode pôr aqui, ó, o dirigente e os presbíteros para apoiar o trabalho, conversando com as pessoas, tá? O tempo todo. Não se pode esquecer a ação social promovida pela igreja tem o objetivo de evangelizar e mostrar o amor de Cristo na prática, tá? Então, foco é a evangelização, não pode perder. Se perder isso, esta ação social, ela poderá causar muitos efeitos ali naquela sociedade, naquela comunidade, né? Ela pode ser aquela ação social que, nossa, as pessoas vão ficar falando, que legal, os crentes estiveram aí, mas ela não vai promover o principal, que é a salvação de almas, que é o resgate de vidas de verdade, que é o que muda ali aquela comunidade. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu acredito que trouxe aqui algumas informações pelo tempo que a gente atua na igreja. Eu trouxe aqui algumas informações que acredito que vai lhe ajudar, que esta lição não fique apenas na revista, mas que ela seja um despertamento aí para você atiçar e ativar a tua igreja a realizar ações sociais, não uma vez no ano, mas sempre que possível. É a igreja fora das quatro paredes, sendo igreja, se apresentando como igreja e atraindo os pecadores para a igreja. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro na lição 10, quando falaremos aqui sobre igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Forte abraço, inscreva-se, ative as notificações, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.